graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua família. Eu sou o presbítero Rui, da Igreja Batista Missionária de Brasília, e quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Quero meditar com você na palavra que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 9, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, e esse mas faz toda a diferença, queridos, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Queridos, eu quero meditar com os irmãos a respeito de 3 caminhos que a graça de Deus nos leva. 3 caminhos que nos mostram a importância da graça de Deus para a nossa vida. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar de graça. O apóstolo Paulo, aquele mesmo que perseguia a igreja de Deus, como ele afirma no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus, aquele mesmo que respirava ódio e que pedia cartas às autoridades judaicas da época para perseguir a igreja do Senhor Jesus, e sentia prazer em prender, em açoitar aqueles que eram do caminho, esse mesmo apóstolo, agora ele está dizendo, olha, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja, mas agora eu sei o que sou. Aleluias. Então, queridos, o primeiro caminho que a graça nos leva é a entender quem nós éramos, mas também, e mais importante, é entender quem nós somos agora. Aleluia. Quem era o presbítero Rui antes da graça? Um alcoólatra inveterado, aquele que não tinha prazer em estar com a sua família, aquele que preferia a companhia dos amigos nas mesas de bares. Mas depois da graça, entendendo que, aleluia, o Senhor mudou a minha vida, passei agora a valorizar a Deus, a esta graça maravilhosa e a minha família. Aleluias. Então, queridos, a graça, ela nos leva a entender quem éramos. O apóstolo Paulo diz, olha, eu persegui a igreja, mas agora eu sou o que sou. Aleluia. Olha a importância da graça na minha, na sua vida, queridos. Não importa o que você fez, não importa as práticas que você já fez, que você já praticou, tudo aquilo que foi. A Bíblia diz que ficou no passado, no esquecimento, Deus não lembra delas. Mas Deus agora, Ele diz, você agora é outra pessoa, é uma nova criatura. Coisas novas foram feitas na sua vida, através desta graça.
E olha que coisa tremenda, porque o apóstolo Paulo, se ele ficasse pensando, eu persegui a igreja, eu açoitei os irmãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não recebesse essa graça maravilhosa que vem do Senhor, ele não teria se tornado esse grande apóstolo da igreja, esse grande missionário da igreja, que tantas vidas foram alcançadas por essa graça de Deus na vida dele. Olha que interessante, queridos. Ele diz: agora eu sei o que eu sou, não importa o que eu fiz, mas o que importa é que agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa, e esta graça de Deus não pode ser em vão na minha vida, e ela não se tornou vã, ele afirma na sua palavra, na palavra que nós acabamos de ler, na palavra de Deus. E o segundo caminho que a graça deve nos levar, querido, é entender que essa graça não pode ser vã. Você foi alcançado por ela. Você sabe o que é graça na sua definição plena? É um presente, é um favor imerecido que recebemos do Senhor. Nós não merecíamos. O apóstolo Paulo não merecia, eu não merecia, você não merecia, mas o Senhor, Deus, nos deu. Aleluia. Você sabe o que é a graça de Deus, queridos? É o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E essa graça não pode ser em vão. Tudo que recebemos, esse grande presente, precisa agora, queridos, ser trabalhado e mostrado a outras pessoas que precisam entender a graça de Deus e que ainda não entenderam. Por isso que ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. É preciso trabalhar em prol dessa graça que recebemos. É preciso entender que essa graça precisa ser passada, precisa ser pregada. Aleluias! O Senhor diz: ide a toda criatura e pregai esta graça. Mostrai esse favor. O sacrifício do meu Filho amado, Jesus Cristo, naquela cruz, dando a todos, sem distinção nenhuma, a graça de Deus derramada sobre a humanidade. Precisamos trabalhar, queridos, arregaçar as mangas. O tempo urge, estamos nos últimos dias. E precisamos que essa graça não se torne vã, porque nós éramos o que éramos, mas agora nós somos o que somos, e precisamos ter consciência do que somos, e precisamos entender que outras pessoas precisam também ter essa consciência da graça de Deus, desse presente maravilhoso chamado Jesus Cristo, o seu próprio Filho, em amor derramado sobre a vida da humanidade. Que graça maravilhosa, queridos. Que graça tremenda do Senhor. Que presente maravilhoso que precisamos levar a outras pessoas. E entendendo, queridos, que essa graça não pode se tornar vã, precisamos trabalhar em prol da seara do Senhor. Os campos estão brancos. Precisamos fazer a nossa parte, como igreja, como cristão. E em terceiro lugar, querido, terceiro caminho que a graça nos leva, e um dos mais importantes, é entender de que, apesar de agora somos cheios da graça, tudo que fazemos e tudo que somos é tão somente pela graça. O apóstolo Paulo vai dizer: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça de Deus, querido, que nos faz nos envolver com a obra. Então, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que representamos e tudo que ainda faremos em prol do reino de Deus é somente pela graça. Não há do que se vangloriar, não há do que se achar melhor do que ninguém.
Nós somos pecadores arrependidos, cheios da graça de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas entendam e saibam dessa maravilhosa graça derramada sobre a humanidade. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te encha da sua graça, em nome de Jesus. Amém.